Boa noite, bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui o fotógrafo Eurivaldo Bezerra. E nós vamos falar sobre a fotografia como transformação social. Eu conheci o Euri faz pouco tempo, pessoalmente, mas suas fotos já tem um bom tempo que conheço. Eu trabalho no Instituto Refazer. Lá nós cuidamos de crianças com doenças raras. E quando cheguei lá para trabalhar, eu estou lá 1 ano e meio, eu comecei a organizar o meu material de trabalho, né? E me deparei com um álbum, que foi a festa de Natal, que aconteceu no Fluminense, acontece todo ano. E o Euri foi o fotógrafo. Cada foto que eu olhava, eu me emocionava. Primeiro porque ele traz, tem uma coisa, tem uma sutileza, né, nas suas fotografias. E lá, né, as nossas crianças, as nossas famílias, a realidade, ela nem sempre ela é boa, né? Mas a foto, ela traduz a beleza, a resistência, o tal do olhar fotográfico, não é? E o Euri, ele consegue captar isso. E a gente, do Refazer, sempre ficou muito encantado. Tem uns 2 meses o Euri esteve lá e agora é o nosso voluntário. Isso emociona também, porque é muito bom a gente ter uma pessoa, um profissional com esse olhar. E basta você conversar com o Euri 5 minutos para você ficar fascinado. Primeiro, pela forma com que ele fala do trabalho dele, né? Que é de uma forma encantadora. E aí ele também me falou desse livro, que está aqui comigo, que é o livro Filhos, em que tem aqui uma galera, muito depoimento de gente muito bacana aqui. Tem a atriz Maria Padilha, a jornalista Astrid Fontinelli, o ator Marcelo Antoni, a cantora Elba Ramalho, a atriz Drica Moraes, enfim, depoimentos. E fala sobre adoção esse livro. E ao ler o livro, ao olhar essas fotos, esse livro também ele poderia se chamar Amor. Porque primeiro que quando você pega o livro, você encontra aqui todos os tipos de família. E isso já te dá um impacto, né? Impacto positivo. Né? Ele conseguiu captar e trazer aqui todos os tipos de família. Então, você lê o texto, você olha a foto e é impossível não se emocionar. Eu fui fazendo uma pesquisa, né, sobre o meu convidado e achei aqui um depoimento, uma frase que eu acho que traduz exatamente o trabalho dele. Que ele diz o seguinte: cor da pele, estatura, religião, orientação sexual, entre tantos outros, são fatores de exclusão social e violência praticados diariamente, mas que não deveriam sequer existir. Assim, decidi criar uma exposição onde eu provoco questionamento sobre esses preconceitos e nada melhor do que a fotografia para emocionar e inspirar. Eu acho que o Euri, ele consegue fazer essa junção. E ele vai contar isso aqui pra gente nessa próxima hora. Deixa eu colocar ele aqui para dividir papo comigo. Espera aí. O meu áudio tá bom, o vídeo tá bom. Vamos aguardar aqui o Euri. Alô, e aí? Euri, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, e você? Tá, tá perfeito então, meu querido. Eu estava aqui. Primeiro, obrigado por você ter aceitado ficar aqui comigo, conversar comigo. Eu queria te fazer uma pergunta, Euri. Quando eu estava aqui pesquisando sobre você, você também é advogado? Bom, primeiro eu preciso, né, assim, dizer que a sua introdução já me deixou muito preocupado, né, porque tô tão distante dessas colocações que você fez, assim, mas me deixa muito feliz saber que a forma com que eu enxergo, né, porque a fotografia acho que é isso, é como cada um vê, encontra alguns caminhos que reverberam com a gente. E se alguém aqui merece algum elogio, é o Instituto Refazer, do qual eu tive a grata satisfação e privilégio de poder estar junto, de conhecer vocês, essa maravilhosa obra que vocês fazem. Assim. É engraçado que hoje eu estava num almoço com um fotógrafo, que é um amigo meu, a gente está bolando uns negócios juntos, e aí eu, num
não tem como não falar, né, da fotografia social, né, que é essa fotografia que eu batizei, que é o que eu amo fazer. E como a gente cresce, como a gente se torna melhor, como é que a gente se torna observador da idiotice humana, né, quando você vê uma pessoa tão arrogante, falando besteiras e tal, você fala, cara, mas tem gente que não tem absolutamente nada e tá rindo, tá com puta astral, enfim. Mas isso a gente vai falar do nosso papo. Mas com relação à advocacia, eu fui advogado, né? Eu fui advogado por quase 19 anos. Eu me casei com a minha ex-mulher na faculdade ainda de Direito e vivemos sócios de modo integral, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional, durante 19 anos, quando eu me separei. Isso foi em 2012. E aí, em 2014, eu me tornei 100% fotógrafo. Quando eu me casei novamente com a Alessandra, né, que é a Xandinha, minha mulher, e saí do escritório e hoje eu não figuro mais nos quadros da OAB, me dei baixa na minha carteira e sou 100% fotógrafo. Mas a fotografia, ela sempre teve na sua vida, Euri? Rapaz, olha, a fotografia, eu me lembro, quando eu falo da fotografia, me vem na cabeça duas coisas. A minha mãe com uma câmera, né, que ela gostava e tal, mas só sabia fotografar no automático, né? Mas ela curtia, ela tinha uma Pentax na época, ficava tudo bobo. E aí eu gostava de foto, né? Mas gostava de tirar foto, daquela emoção de levar para o laboratório, você pegar aquele envelope e depois ficar conferindo. Eu me amarrava em fazer essas coisas. Então, eu tinha uma tequinha, a tequinha era uma máquina praticamente descartável, que você via uns flashes assim, e já embutidos, você tirava a foto daquilo. São as duas recordações que eu tenho vivas da fotografia, mas não mais do que isso, nada profissional, nada de... Era mais gostar mesmo. E o que te levou então para a fotografia e hoje você trabalhar só com fotografia? Quando eu me separei e antes de eu me casar novamente, eu tive uma namorada que um belo dia falou assim, cara, eu tô a fim de fazer um curso de fotografia, vamos? Isso. Bora. E aí não parei mais. Aí fiz básico 1, básico 2, fui lá na Ateliê da Imagem, que era uma escola maravilhosa na Urca, que acho que fechou, né? Vai deixar saudades. Gostaria muito que voltasse, fiz bons amigos, excepcionais professores. Então aí eu fiz todos os cursos que eu pude fazer lá e comecei a ingressar na fotografia de uma forma diferente, eu acho, porque eu não sabia fotografar, né? Não tinha prática. Eu tinha eventualmente uma câmera razoável, mas eu não sabia fazer. Então, como é que eu posso fazer? Isso, você está falando isso, e aí eu pego as suas fotos e digo assim, não, ele não tá batendo o que você está falando. Porque para a gente que acompanha, né, que olha o seu trabalho, diz assim, não, esse cara sempre teve. Você está falando que começou, eu achei que você sempre teve uma ligação com a fotografia. Não, Forte. Você não. vê como é que foi acontecendo uma descoberta, né, Yuri? Pode-se dizer isso? Sim, acho que não só na fotografia, mas também no direito foi assim. Então, eu adorei ser advogado, foi uma profissão que me deu muita felicidade de fazer, apesar de toda a responsabilidade. Eu lidava com briga, né, com litígio. Meu escritório era muito forte em direito do consumidor e previdenciário. Então, eu atendia gente, assim, pessoas mais idosas, sempre com muitos problemas, com aqueles dramas fortes. Eu acho que isso, a advocacia moldou um pouco esse meu lado social na fotografia. Isso para mim muito presente, né? Nas exposições, por exemplo, você citou a exposição Reflexos, que foi essa exposição sobre preconceito. Tem muito desse, né? O direito ele se diz laico, ele se diz não preconceituoso, é para todos, mas como é que você aborda, né? Como é que você mexe com isso? E isso acho que a fotografia ela me encanta muito nesse caminho. Mas voltando aqui naquela sua pergunta que você me fez com relação à fotografia, eu não sabia fotografar, nada. Não tinha prática de nada, nem de luz de estúdio, eu só tinha alguma teoria. Falei, cara, como é que eu vou fotografar sem causar muito estrago, né? Aí eu falei, pô, vou conhecer obras sociais. Aí eu tinha uma amiga que era a Vânia, que ela trabalhava no Saúde Criança na época, que já trabalhava na época há muito tempo, que hoje é o Instituto Dara. E aí eu comecei a me encantar, a me envolver pelo trabalho do Dara e me transformar como ser humano de uma forma muito profunda,
porque eu estava fazendo o que eu mais gostava num lugar onde não tem nada, né? Mas tem felicidade, tem amor, tem vontade de crescer. E, pô, assim, me choca muito, né, a ignorância das pessoas com relação a quem mora a 10 minutos da sua casa de carro. Então, mas eu usei a fotografia, eu passei a mexer com fotografia nesse lado, porque dá esse barato, né? Dá esse barato de você receber o envelope da revelação, né? E eu vi aquelas pessoas que não tinham nem o que comer em casa. Então eu falei, cara, tá aí, vamos dar foto de presente. Então, inclusive as fotos que, né, a gente fez aí, eu imprimi todas elas, eu tenho impressão fine art. Então, aquilo ali me motivava tanto, porque era um sorriso tão espontâneo e tão genuíno, que não era porque estavam me pagando a foto, é porque realmente gostaram, entendeu? Aí isso me dava uma alegria tremenda e me deu muito tesão de continuar a fotografar, de fazer coisas que as pessoas achavam que eram impossíveis, como, por exemplo, o livro Filhos, que foi o meu primeiro livro idealizado, que é um livro sobre adoção. Nós vamos falar sobre ele. Calma, nós vamos falar sobre ele. Desculpa, me deixou desembestar falar, eu vou. Não, nós vamos falar sobre ele. O que é? Ele está aqui. Vem cá, me fala qual foi o seu primeiro trabalho. Assim, como é que aconteceu o seu primeiro trabalho fotográfico? Foi o quê? Foi uma exposição? Qual foi o seu primeiro trabalho? A primeira publicação foi um livro chamado Vida nos Trilhos, que não foi o primeiro livro idealizado, que o primeiro livro foi Filhos, e foi um livro que eu criei para uma empresa, que é a MRS, que é uma empresa de transporte, que na época ela apoiava várias iniciativas culturais, e eu namorava uma das diretoras de lá, na época, que foi quem me levou para a fotografia. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, a sua empresa ela apoia muitos eventos culturais, mas ela não apoia dentro. Vamos fazer um livro sobre a paixão do ferroviário nas ferrovias? Então, eu peguei todos os... A ideia foi de mostrar a paixão daquelas pessoas que se transformam, né? A ferrovia, na história brasileira, ela é super transformadora, no mundo todo. Então, eram aquelas pessoas que só tinham dinheiro para comprar uma calça uma vez por ano quando vendia a safra. Aí, de repente, chega a ferrovia, elas começam a se transformar, ganham, né, recursos, ganham escola, ganham alimento, ganham futuro, ganham esperança. E eu fui retratar isso. Então, Vida nos Trilhos foi o meu primeiro trabalho publicado, autoral. Depois veio Vida nos Filhos, e junto disso eu fui convidado pelo André Carrano, que é um amigaço da ID Cultural, que é uma editora, que ele me chamou para fazer um livro sobre o Arpoador, que era Arpoador Meu Amor, que foi o meu primeiro livro com ele. E aí eu brinco que eu tive o desprazer de ter que ficar de 5 da manhã às 9 da manhã na praia todos os dias, durante um mês. Mas foi por aí. E foi um livro que me deu muito prazer de fazer também, uma delícia. Eu adoro estar com gente, eu adoro conversar com as pessoas e trocar, né? Acho que a fotografia ela é muito agressiva, mas ela tem que ser uma troca. Então, estou saindo, inclusive, hoje de uma sessão de 3 horas de fotografia com um casal de astrólogos, que é para um programa chamado 639, que é um programa autoral da minha mulher, com esses astrólogos, que está fazendo um super sucesso. Então, a gente precisava de imagem. E gente sempre me motivou muito a fazer. Quando se fala em olhar fotográfico, eu confesso assim, eu não tenho, olha que eu trabalho, eu tiro foto, mas olhar fotográfico é algo que eu... Como é que você define quando se fala assim, olhar fotográfico? Eu tenho uma amiga, eu acho que ela está até aqui, eu acho que ela não é fotógrafa, mas ela tem um olhar, né? Como é que você adquire esse olhar? Você aprende a ter esse olhar? Você treina o seu olhar, né? Assim, a primeira coisa que eu comecei a fazer quando eu fui aprender a tocar gaita diatônica, né? Que eu comecei a ter aula, fui ouvir música. Eu precisava aprender a ouvir música para eu poder saber o que fazer com a gaita. Fotografia é a mesma coisa. A primeira coisa que eu aprendi é que eu precisava de ter referências, então eu precisava de repertório. Então, assim, 90% dos meus recursos eu colocava em livros. Então eu tenho uma biblioteca pouco expressiva, mas assim, 500, 600 livros, que isso é o que faz o treinar, te dá o repertório.
é estudo. Fotografia é estudo, em primeiro lugar, dessas referências. Isso é o primeiro ponto. Mas o ponto mais importante é que esse olhar é você, é o que te trouxe. São os livros que você leu, as palmadas que você ganhou do seu pai, da sua mãe, os amigos que você teve, os filmes que você viu, aonde você chorou, os relacionamentos que você teve, o que você aprendeu. Então isso traz essa tua ótica do mundo. E o desafio do fotógrafo é trazer isso de uma maneira, que é o meu desafio, harmônica, que te dê vontade de levar aquilo para casa. Né? Então, mas é treinado, sim, é de muito estudo, muita prática, você tem que praticar sempre, mas você é um conjunto disso tudo, né, em qualquer profissão. Então é o que te traz. E acho que um pouco da sensibilidade, né, porque mexer na câmera todo mundo mexe, hoje todo mundo é fotógrafo. Né? Eu brinco que eu fui no Jardim Botânico uma vez fotografar e eu levei o tripé. E o cara não quis me deixar entrar lá de tripé, porque ele disse que eu faria sei lá, eu precisaria de autorização. Eu falei, cara, mas por que eu preciso de autorização para entrar com o tripé? É porque a câmera é profissional. Eu falei, mas a sua câmera tem mais megapixel do que a minha, cara. Ele está no teu celular. Que diferença faz? Então se eu entrar de celular, serve? Aí ele me deixou entrar. Como é que você olha aí a tecnologia? Você é adepto dela? Você acha que está bacana quando você fala da fotografia? Tudo é ferramenta. Né? Eu tenho um trabalho de fine art que eu colo fotografias, eu mexo com luz, eu mexo com formas. Por acaso saiu da fotografia, mas podia ser o pincel. Eu não pinto porque eu sou péssimo desenhista, eu sou terrível com tinta. Eu não sei desenhar, eu não sei fazer uma escultura. Eu consigo mais ou menos fotografar alguma coisa que me dê alegria. Então, agora, não tem muito o que falar, não. É isso aí. Tem uma pergunta aqui que chegou da Musa, Bom Sucesso, que ela pergunta o seguinte: tem diferença hoje em tempos de redes sociais ou são as mesmas técnicas? Eu acho que para ela está questionando de tirar a foto, não é isso? Cara, tem uma coisa legal que, assim, por exemplo, o formato quadrado, né? A fotografia quadrada eu adoro, tem várias obras quadradas e tal, mas é um formato que pouca gente utilizava. E o Instagram, acho que ele levou muito para isso, né? Que é aquele formatinho que já vem quadradinho e tal. Então, eu acho que teve uma mudança. Né? Hoje você vê as pessoas tendo preocupação com luz, né? Que é uma coisa que até então não tinha. Ainda não tem muito com áudio, mas é um outro passo, né? Então, eu acho que a mídia social ela trouxe muito da fotografia para a presença. Né? Hoje todo mundo pode ser fotógrafo. Né? Você tem uma câmera na mão 24 horas por dia. Existem ensaios feitos só com fotografia de celular. Então, acho que essa democratização é muito boa. Agora, nem todo mundo é fotógrafo. Todo mundo capta a imagem. A fotografia é outra coisa. Então, a mídia social ela é uma exposição absurda da imagem das pessoas, show. Mas se você é fotógrafo, você vai botar conteúdo nisso. Aí você tem o início, você tem o meio, o fim e a mensagem que você quer passar. Então, captador de imagem, a gente tem milhões. Fotógrafos, a gente tem poucos. Então, se para pensar na fotografia, seja para mídia social, ou seja para algum ensaio, alguma exposição, você tem que ter o seu conteúdo. E como você quer passar aquilo. Então, ficar tirando foto que eu estou fazendo cocô, estou fazendo xixi, estou escovando meu dente, estou indo na praia, isso não é fotografia, isso é registro de imagem. Então, acho que é legal a gente conceituar, porque fotografia é arte, é expressão, não é só registro. Né? Eu vou cortar isso que você falou, é verdade. Caramba, é bem... Você tem esse trabalho social muito forte, né? Uma história, ou mais de uma, que na hora que você fez a foto, depois que você estava olhando aquela foto ali que você revelou, te tocou e de que forma. E você fala muito em usar a fotografia como transformação social. É ali que ela acontece? Sim e não, porque ela acontece em várias camadas. Né? Acho que ela transforma quem foi fotografado, né? Que acho que é a primeira transformação, que é o sorriso que eu ganho. Ela transforma quem fotografou, transforma quem vai utilizar
aquela imagem e quem vai receber aquela imagem, né, seja por um encantamento, engajamento. Desculpa te interromper. E tem uma coisa também do olhar, né, de cada um. Porque eu posso... o livro, por exemplo, o Filhos, aqui, eu tive um olhar, eu posso dizer um olhar único, o meu olhar, eu posso dizer isso? Sim, a fotografia, depois que eu faço uma fotografia, ela não me pertence mais, né? Ela entrou no seu olho, aí já não sei nem mais o que você entendeu. Talvez você consiga entender, você consiga entender, não. Talvez eu consiga me fazer entender por você de alguma maneira para você captar o que eu quis, mas isso é minha inabilidade ou não. Mas, se não, imagina uma arte abstrata, né? Eu faço fotografias abstratas. O que ela quer dizer para cada um? Teve um amigo hoje diz, eu estou vendo um coração, e o outro disse que estava vendo o céu. Não é sua mais, né? Eu fiz, eu queria. A lua, e aí? Pois é, então, aí já é do próximo, né? Agora é interessante você me perguntar isso da fotografia, que imediatamente me vem dois trabalhos assim que eu fiz. Um foi sobre idosos, que é um livro que eu publiquei, um livreto, que eu tive dois patrocinadores que ajudaram a fazer isso. Foi a Rede Ultra, que é uma rede de supermercados que vem crescendo na Zona Sul, e o escritório do Miguel Pinto Guimarães, que apoiou também, e a gente fez um livreto. E esse livreto eu fui nos 5 asilos que não são asilos, né, mas são abrigos para idosos, no Rio de Janeiro. Um público, um privado, um federal, um estadual, um municipal, para retratar, né, a terceira idade no Brasil e como é que a gente trata essa terceira idade. E veja bem, eu sou pai de 3 filhos por adoção, eles que me atentaram para os problemas da adoção que geraram filhos, mas eu fotografei crianças São quantos anos, Euri? Eles estão com 16 e 14. 16 são 2 rapazes, Francisco e o Miguel, que são gêmeos, e Maria Vitória, que tem 14. E mesmo vendo aquela dificuldade das crianças que eu via, o trabalho mais incrível para mim não foi esse, em termos de chocante. Foi esse dos idosos, porque eu vi que como a gente trata os idosos é uma forma, assim, não vou nem chamar desumana, mas eu não tenho nem como falar. Assim, foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, pagando ou não pagando, tá? Eu fui em um abrigo que custava 10 mil reais por mês, só para você manter um idoso lá. Você tinha um quarto de 15 metros quadrados com uma televisão e um frigobar. Esse é o melhor que a gente podia pagar com 10 mil reais. Quantas pessoas podem pagar 10 mil reais para um ente não produtivo, né? Que o idoso ele não produz na nossa sociedade. E aí, esse foi um trabalho que quando eu cheguei em casa, eu tive muita dificuldade numa das fotos, que era um senhor de cadeira de rodas, com um olhar completamente vago, sem esperança, e a perna inchada, toda purulenta, com a pele estourando. Assim, foi bem difícil. E um outro foi para o Instituto Dara, que eu fui na maternidade e eu fotografei uma menina de 14 anos, grávida já em trabalho de parto praticamente, e uma paralisia facial. Aí eu soube da história dessa menina, eu fiz uma foto dela lá chorando, negra, né, pobre, e a mãe dela não apoiava o relacionamento e muito menos a gravidez. Então ela socava a barriga da filha enquanto ela dormia para ver se ela abortava, durante meses. Como isso não deu certo, a mãe então resolve injetar uma agulha com abortivo na barriga dela. Não abortou a criança e deu uma paralisia facial na menina. Ela vai às pressas para o hospital e foi quando eu a fotografei. Graças a Deus, mãe e filho passam bem. A família do menino, que era um outro, o pai da criança que devia ter uma outra criança de 15 anos, a família deu suporte e eu fui encontrá-la num outro trabalho social, lá na Maré, que eu também fazia um trabalho de voluntário, que é o lá do Tião, e aí eu a vi bem. Então, foram 2 momentos que me marcaram muito. Assim. Você falou do idoso, eu fui num asilo, asilo, não é isso? Fica eles não gostam de chamar de asilo, mas não.
Eu fui numa casa de repouso. Eu achei tudo tão triste. Resumindo, fica no Catumbi. Eu acho que é no Catumbi. Um lugar enorme, Eurílio. Enorme o lugar. Muito verde. Realmente era uma parte. Acho que tem ainda, existe, né? Apartamento. Mas eu achei aquilo de uma tristeza. Eu passei a tarde lá, que fui visitar uma senhorinha. Mas eu saí de lá tão mal, tão mal. Mas aí cabe a gente trazer isso e trocar, né? Esse mal, a gente não pode ficar mal, porque mal já vai estar sempre, né? Então, acho que a gente tem que exatamente pegar isso, sabe? E levar para as outras pessoas. Eu encontrei na fotografia esse veículo, porque para mim é muito difícil eu olhar uma imagem e ela não entrar no meu coração, assim, bate, né? Dá um choque, né? Então, eu acho que é o caminho direto, né? Para a gente conseguir a transformação. E só para complementar essa questão, eu acho que é muito fácil a gente ficar sentado reclamando dos outros, porque a culpa é do governo, a culpa é do deputado, é do prefeito, é de Deus, do meu pai, da minha mãe. Cara, não tem culpados, só tem ações. Senta e faz. Tá ruim? Dá um jeito. Você chama alguém, faz uma associação, faz uma vaquinha, bota uma mídia no jornal, fala com alguém conhece alguém, que conhece alguém, você chega no lugar. Eu consegui por que eu estou entrando nisso? Porque eu consegui fazer um livro, Filhos, dentro de abrigos, que é praticamente impossível você fazer isso. Então as pessoas me perguntavam, como é que você conseguiu entrar em orfanatos e registrar as pessoas? Como é que você conseguiu isso? Eu só pedi, eu não falei mais nada. Seja transparente, seja honesto e vá até o fim. Você vai conseguir. E a gente conseguiu mudar a lei, quer dizer, pelo menos um projeto de lei, eu consegui apresentar em 2 dias depois de publicado um livro. Você quer melhor resultado do que isso? Ao invés de ter que ficar aí pegando 1,5 milhão de assinaturas na rua? Então, a fotografia te dá esse poder. Então, com esse olhar, com esse carinho que eu acho que a fotografia tem que estar. E não a gente ficar. E na sua profissão também, você é jornalista. Cara, eu vou ficar aqui reclamando do governo, vou entrar com o site para ficar falando mal do Lula, do Bolsonaro, seja lá de quem for da vez. Não vai funcionar. Vai funcionar você pegar e fazer. Então faz aí um crowdfunding que seja, faz uma vaquinha, faz gente, põe placa na rua, veste camiseta. A sociedade transforma. Então a gente precisa parar com essa visão de que nós ainda somos a corte, né? Nós ainda somos serviçais à corte. A gente está aqui para atender o Congresso Nacional, que custa 11 bilhões de reais por ano. Isso é um absurdo. A gente tem que exigir o que a gente quer. E a força está na sociedade. Quem está lá em Brasília é pau mandado por nós. Então a gente tem que chegar e dizer, para com isso e vamos fazer o que a gente acha que está correto. Sim. Então a gente elege pessoas, mas a gente entrega. E o que eu prego muito no trabalho, não dá para delegar. Cada um faz o seu. Cada um colabora com o seu. Você colabora como jornalista, eu como fotógrafo, o outro como advogado, o outro como médico. Então eu não vou trabalhar num serviço social como engenheiro. Eu não sei pregar um prego. Aí a coisa não dá certo. Mas se você for na sua potência, ajude o outro. A coisa caminha. Quando eu citei lá do asilo, eu estava falando realmente do lugar triste que é. Era pago, ela não estava lá, não era asilo público, não, era pago. Trazendo essa simbologia mesmo do lugar que não tinha alegria. Ela mesma falava, eu não quero ficar aqui, mas eu não vou nem entrar no detalhe, porque é histórico de família, enfim. Vamos falar do livro, porque você já citou o livro, você já aguçou minha curiosidade também do livro. Como é que surgiu eu estou mudando, tá? Eu ia deixar o livro no final, mas como você já tocou nele já 2 vezes, eu falei, então vamos poder. Como é que surgiu a ideia do livro? Bom, como eu disse, eu sou pai adotivo, né? Sou pai por adoção, eu tenho 3 filhos. E os meus filhos, os 2 primeiros, eu levei 5 anos e meio, quase 6 anos, para ter a certidão de nascimento deles. Então era um processo totalmente regular, eu habilitado, minha mulher habilitada, tudo certinho, tudo by the book. Mas a justiça, ela privilegia o reingresso da criança ao seio da família biológica. Então ela tenta, sem prazo, reinserir a criança na família biológica. No nosso caso, a família biológica não queria.
não tinha ninguém que quisesse, já tinham até dado uma declaração, não quero criança, não posso, enfim. Mas aí o Ministério Público continuava insistindo para ver se achava uma tia lá no, sei lá, no meio do interior da Amazônia, que você tem que chegar com 18 horas de barco para ver se a pessoa quer pensar em algum dia ficar com os seus bisnetos. A pessoa não tem nenhum vínculo, não existe amor, não existe vínculo. Então, o que acontecia? Eu, pai, com os meus filhos com 5 anos de idade já, ou seja, eles chegaram, eles tinham 8 dias de vida, eles estavam comigo há 5 anos, a vida inteira, eu sou a única referência de pai deles. De repente, em 5 anos depois, podia vir um maluco e dizer, opa, esses são meus filhos, esses são meus tataranetos aqui, meus sobrinhos, meus primos, eu quero. E a justiça ia tirar de mim e ia entregar para uma família. Aí eu me senti como um marginal. Falei, cara, tá errado, porque se isso acontecer, eu vou fugir, ninguém vai roubar meu filho, né? Justiça de porcaria nenhuma. Que isso não é justiça. E aí eu comecei a pesquisar a fundo. E aí eu descobri essa dinâmica da lei, que não é uma dinâmica ruim, acho que, né, se você tem algum parente e tal, que tem algum relacionamento, que dê oportunidade para ele, né, de exercer o seu, né, ser Mas pai. essa burocracia, o Cláudio botou aqui, burocracia, ela ajuda ou ela só atrapalha? Burocracia nunca ajuda, né? Eu acho que a burocracia é uma das piores idiotices que tem para sustentar gente que não faz nada para ficar carimbando. Você tem que usar a cabeça, né? Tem um exemplo que Portugal era um país muito mais burocrático que o Brasil e acabou com a burocracia. Então é só querer. Na burocracia você tem as vantagens, você tem os desvios, você tem os favores, então isso acaba se retroalimentando. Mas no caso específico da adoção, eu acho que todo cuidado é pouco, né? Você está lidando com vida, com criança, com pessoa em vulnerabilidade social. Então, ok que você pense em reinserir essa criança na família biológica, desde que ela tenha condições físicas, emocionais, financeiras também. Não é vender criança. Mas qual é a realidade da adoção brasileira? 99% das crianças pretas, pobres, filhas de pais violentos, mães usuárias de drogas. A minha filha foi terceira geração de crack, nasceu subnutrida, chegou aos 7 meses de idade e não tinha nem tônus no pescoço. Não morreu, acho que porque eu cheguei lá e a gente conseguiu reverter a situação. Senão ela teria morrido, como tantas outras. Então, eu acho que você privilegiar a criança é o melhor dos mundos, não a família. Então, você tem 6 famílias na fila para adotar. 6 famílias que estão ali, entraram no processo de habilitação, ralaram para cacete, milhares de reuniões chatas, ouviram um monte de coisa, estão ali nutrindo uma vontade enorme e aí a coisa não acontece porque estão tentando privilegiar uma família que não quer aquela criança. A prioridade tem que ser a criança. E abrigo, o que é abrigo? Fábio, estamos aqui no parque passeando. Cai um temporal, a gente vai fazer o quê? Entra aqui embaixo da árvore, parou a chuva, o que a gente faz? Pega o nosso rumo. Abrigo é temporário, é abrigo, não é instituição de longa permanência. Então a criança entra com, às vezes, menos de 1 ano, 6 meses, 5 meses, e a justiça fica tentando achar alguém para essa criança, da família biológica, em privilégio da família que está ali esperando, e a criança fica velha. Aí a criança vai envelhecendo, aí ninguém mais quer adotar. Depois de 3 anos, 4 anos, ninguém adota mais. O índice de adoção é desse tamanho. Então eu fui até chamado, na época, pelo Tribunal de Justiça para fazer um trabalho sobre as crianças mais velhas, que aí é um outro problema, né? Então, a adoção surgiu na minha vida assim. E aí eu comecei a perceber que, cara, por que está levando 5 anos para eu ser pai, né, pela justiça? 5 anos sem oposição, ninguém está brigando, né? Tudo bem, se é o tio lá da Amazônia que quer, ou lá da Serra de não sei aonde, beleza, tem alguém, mas não tem ninguém, mesmo assim leva tempo. E aí eu percebi que a falha estava nesse artigo da lei, que privilegiava a família biológica sem dar um prazo. E aí eu propus um livro, criei esse livro, onde eu iria fotografar o exemplo bom de quem adotou, que isso independe de cor, dinheiro, fama, por isso que você tem desde cineasta, artistas, porteiro, pastor, homossexuais, você tem tudo, porque amor não escolhe cor, não escolhe sexo, amor escolhe a energia que está ali vibrando. Então, eu quis dar esse exemplo no primeiro caderno do livro,
com o exemplo das pessoas, dizendo, fale do que foi a adoção para você. E aí tem as surpresas, né, dos relatos. E no segundo caderno foi o meu trabalho específico nesse livro de fotografia, onde eu fui fotografar as crianças nos asilos, nos abrigos, etc. E o grande desafio era não identificar as crianças, porque eu tinha começado a fazer o trabalho em plano aberto, então eu começava a ver as crianças. E aí mas estava muito ruim, porque estava muito álbum de figurinha, estava vitrine, parecia que eu estava vendendo as crianças, e não era isso. Aí eu conversando com o juiz, que foi uma das conversas que eu tive, eu até brinquei com ele que na véspera do lançamento eu tive um sonho com ele, que era o Dr. Pedro Henrique, que eu sonhava que ele chegava na exposição e mandava prender os livros, porque estava identificando as crianças, que eu estava com medo e tal. E aí eu comecei a fazer um olhar fechado. Aí eu comecei a olhar para o sorriso, para o olhar, para o choro, para o machucado, para a brincadeira. Aí eu me encontrei no livro, com essa dificuldade de tentar ressignificar aquelas fotografias. E aí a coisa foi melhor. Mas foi daí que surgiu Filhos. Dos depoimentos ali do livro que você citou aí, quais, eu acho que deve ter, eu tenho algumas histórias eu conheço de pessoas que estão aqui no livro, como da Elba Ramalho, da Astrid, e para você, eu disse, qual foi o depoimento que mais chamou a atenção, te marcou, ou pela fala, ou pela demora, o que mais te chamou a atenção nesses depoimentos? Assim, é muito difícil responder essa pergunta, porque cada história ali é uma história ímpar, né? De superação, de amor, de carinho, de altruísmo, pô, ser pai não é fácil, né? É difícil, você rala, e quando você tem a adoção, você tem o bullying, porque as crianças vão na escola, ninguém vai dizer, você é adotado, sai daqui, sai. Aconteceu comigo, nos 3 filhos, né? Escolas de classe A, minha filha é negra, um dia numa escola, eu não vi, né? Felizmente eu não vi, mas a empregada estava lá numa festinha junina, ela tinha 5 anos de idade, e a mãe falou, não brinca com essa menina não, que ela é preta. Isso, colega de classe. Então, tudo isso é difícil no nosso país. Mas isso não é culpa do nosso país, é culpa da idiotice humana, né? Então, é, enfim, eu estou citando isso porque a adoção não é, ser pai não é essa coisa, e você não vê, não percebe nenhum depoimento, nenhuma dificuldade que tenha sido maior do que a alegria de ser pai, de ser pai por adoção e de estar aberto às vezes ao desconhecido, né? Porque no meu caso eu não sabia nem pré-natal da minha filha, então você já não tem nada de genética, você não tem nada de estudo, você passa a contar com o pior, né? Então, qual o pré-natal? Então faz de conta que é o pior, não teve vacina, não comeu, não, é tudo não, né? E daí você vai construindo aquilo. Mas o casal, assim, o depoimento que me marcou muito, que você começou a falar assim, e me veio primeiro, da última foto, que é um senhor que está com, acho que são 40 crianças, Sim. todas elas com problemas físicos, né, com balão de oxigênio, traqueostomia, todas com graves comprometimentos. E ele abriu essa igreja, ou esse instituto, e ele adota essas crianças. Então ele cuida delas, são mais de 40. E tem a última foto que eu acho que é linda, que está ele com todas elas. Né? Acho que é um casal, ele virou pastor, se não me engano, ele é homossexual, tem um marido também. E assim, é uma história maravilhosa, porque pô, já é difícil adotar quem como é que é? Branco, de olho azul, abaixo de 6 meses, de preferência que tenha nascido no Rio de Janeiro. Que né? O pessoal coloca essas. Porra, já é difícil adotar assim, imagina uma pessoa com tanta O dificuldade. Né? lançamento do livro, trazendo para os dias atuais, mudou? Você poderia trazer algum dado para a gente? Assim, se mudou alguma coisa, melhorou alguma coisa em questão sobre adoção? Na questão sobre Fábio, adoção? eu não sou advogado mais há 10 anos, né? Então, eu me afastei muito da questão da lei e fiz muitas, foram mais de 7 exposições de filhos que a gente rodou por aí. Shopping Leblon também foi um evento maravilhoso lá. O que você E mais escutou das pessoas durante a exposição, durante as exposições aí por onde ela passou?
Primeiro, o elogio, né, pela iniciativa, porque, principalmente no Shopping Leblon, a gente reuniu, existiam 5 juízes no Rio de Janeiro responsáveis pela adoção, 4 estavam sentados lá para ouvir o público, né? Era juiz, Ministério Público, diretor de abrigo, gente de ONG. Eu consegui reunir essa galera toda de graça, todo mundo gratuito, em 2 semanas para ali fazer as perguntas. Então, esse evento me marcou muito. Acho que é, a adoção no Brasil, e principalmente no Rio, vou falar do Rio, que é onde eu tive maior contato, eu percebi muito um carinho do Poder Judiciário, muito um carinho dos advogados que trabalham nisso, a OAB atenta, a sociedade tentando mudar isso. Né? Mas isso é uma das pontas. Né? A gente tem que mudar a legislação, a gente tem que mudar milhares de outras coisas práticas. Mas eu percebi que existe sim um movimento bem forte da justiça carioca nesse sentido, né? De tornar a coisa mais célere, a coisa mais em prol da criança do que ficar aí com abrigos abarrotados de criança envelhecendo. Então eu vi que isso realmente mudou muito e mudou muito para melhor. Eles fizeram uma iniciativa do AdotaFlu, que foi um trabalho para adoção de crianças mais velhas, junto com o Fluminense, então elas entraram em campo, eu fui fotografar essas crianças. Então, isso é legal ver, sabe? Isso é iniciativa do tribunal e da galera que está tocando a adoção aqui no Rio. Então, eu percebo esse movimento dessa galera bastante ativo. Assim. É bem legal ver. E das crianças com mais idade, ainda tem esse também. Eu vi alguma, agora também não estou aqui, alguma reportagem, algum programa que falou sobre isso na televisão, no jornal. E pega a criança, fica um tempo com a criança, aí depois já, não me adaptei, aí devolve a criança. Isso crianças com 6, 7 anos. Eu não estou lembrando, você estava falando aí vai Não, crescendo. tem um apadrinhamento, tem a figura do apadrinhamento, tem essas coisas. Mas a gente precisa entender o seguinte, eu acho que isso é um desespero. Porque, sabe aquela coisa, a gente tem um lugar para 50 crianças, tem 80. A gente não tem comida para todo mundo. Essas crianças estão envelhecendo. Cara, é melhor que ela fique 6 meses com o Fábio para ver se dá certo, do que ela ficar 6 meses aqui e não vai dar certo. Então, acho que chega num momento do desespero do Poder Judiciário, dizer, cara, é melhor que você tenha um padrinho que te leve no shopping pelo menos uma vez por ano, do que você não ter nada. Porque o contraponto é esse. Agora, lógico, é uma crueldade absurda, né? Mas a gente também não pode julgar muito a pessoa. Eu acho que se você não está disposto a adotar, não fica experimentando, né? Porque não é produto com garantia que se devolve na prateleira. Nós estamos falando de vida, de sentimento, de carência, de energia, de espírito, de alma. Isso tem né, independente da crença, eu acho que se a pessoa imaginar que tem alguma relação entre os seres humanos, isso tem um peso. E eu acho que aí a gente tem que ter muito cuidado. Você falou que os gêmeos, como é que aconteceu? Assim, você pode falar para a gente como é que aconteceu dos gêmeos? Bom, está no livro, inclusive. Os gêmeos a gente se habilitou no processo de adoção. A gente já vinha tentando fazer filho na forma natural, né, com tratamentos. A gente nenhum dos dois tinha problemas, mas acho que o Papai do Céu estava dizendo para a gente ir para outro lugar. E aí, quando a gente foi, a gente teve uma grata surpresa da coisa caminhar a passos largos. Então, tudo deu muito certo e as coisas, enfim, a gente já habilitado, começamos a buscar crianças, entramos na fila, fomos a todas as reuniões, espalhamos para os amigos que a gente estava na busca da adoção, se alguém tivesse alguém que conhecesse alguém que pudesse, através dos trâmites legais, fazer chegar uma criança até nós, e foi por aí. Aí as portas foram se abrindo. Aí a gente sempre dentro do que a lei estabelecia, né? Porque no Brasil tem muito medo. Tem a lei, ela tenta proteger o comércio, né, das crianças, porque tem gente que, né, vende filho, a gente quer dinheiro, dinheiro, né, corrompe tudo. Então, a lei, ela protege muito. Então, a gente quis fazer tudo 100% transparente, para ninguém, sabe, não se brinca com vida. Ainda mais eu sendo advogado, então a gente tinha que seguir a cartilha 100%.
ele contou um pouquinho ainda da história dele, mas tem outras histórias no livro. Inclusive, eu ainda encontro o livro, se eu quiser? Livro Filho, sim. Eu tenho alguns exemplares, posso ceder, vender para alguém quiser. Acho que é Aí, R$ 150 o preço dele. Que é o chama pela rede social mesmo? Pode, eu tenho o péssimo hábito de gostar de fazer tudo, né? Então, eu não trabalho com assistente, os livros sou eu que coordeno, então, lógico que no livro a gente teve equipe, né? Não dá para fazer tudo sozinho, mas depois mas tem na Travessa, tem alguns exemplares, na Argumento também, que foram 2 lugares que a gente lançou e teve noite de autógrafos, então tem lá, ou só me pedir que eu mando para qualquer lugar. E aí eu citei uma exposição lá no início, eu peguei uma fala sua de uma exposição lá no início, que foi a Reflexo. Reflexo. Isso. Você me fala um pouquinho dela, porque você me contou quando a gente conversou, e eu achei tão interessante como é que você concebeu. Eu queria que você contasse aqui um pouquinho, para a gente poder fechar o nosso papo. Reflexos, assim, é muito do meu incômodo, né? Eu sou anti-rótulo, né? Se eu tenho que ser anti alguma coisa, eu sou anti-rótulo. Eu sou anti eu dizer você é isso, você é aquilo, né? Você é preto, você é branco, você usa óculos, você é careca, você é gordo, você é magro, você é cabeludo, você tem barba, você tem tatuagem, né? É um papo que a gente estava brincando, falando hoje, numa reunião com esse advogado, esse fotógrafo. Ele dizia, você é fotógrafo de quê? Já é um rótulo. Por que eu tenho que ser fotógrafo de quê? Eu sou fotógrafo. Eu faço imagens. Ah, mas você faz de quê? De paisagem, de copo, né? Então, as pessoas têm a necessidade de rotular porque elas já julgam, já se sentem numa posição de controle, porque eu julguei você, eu acho que você é isso ou aquilo. E conversando com a minha mulher, que também tem essas ideias meio malucas junto comigo, ela falou, cara, vamos pensar em alguma coisa, vamos pensar numa exposição, e aí surgiu a ideia de fazer 20 personagens, né, em 2 retratos. Na primeira sala, eu colocaria esses retratos de uma maneira que você não pudesse identificar a pessoa, e embaixo você teria as descrições. Eu gosto de viajar, eu gosto de praia, adoro ler, um bom copo de vinho, adoro cinema, odeio Muay Thai, enfim, coisas assim. Aí a pessoa recebia, ao entrar na exposição, que ela foi na Cidade das Artes, ficou meses e meses lá, inclusive agradecer a Bel Kittner, que nos ajudou, nos abraçou lá, na época ela era diretora de lá, foi assim, uma grande amiga que a gente teve o prazer de conhecer, um senhor trabalho, e aí a gente, nessas primeiras 20 fotos, você recebe a cartela e você marca, porque na foto tem um número, 1, 2, 3, até 20. Aqueles que você gostaria de conhecer, aqueles que você mais se identificava. Então eu fui e vi, só que a foto era uma foto 1 metro por 1 metro, de burca preta com fundo preto. Então a foto era preta e branca também. Então só aparecia a janelinha do olho, que não dava para dizer se era preto, branco, mulher ou homem, opção sexual, religiosa, não dava para dizer nada. Mas você se encantava pelo que você ou aquele ali gostava, porque você se identificava com aquilo. Aí você marcava, eu quero conhecer o 3, o 5 e o 7. Aí na outra sala tinham as fotos coloridas sem a burca. Então você, Fábio, que foi lá na primeira sala e viu, pô, o 3, cara, o 3 gosta das mesmas coisas que eu podia ser meu irmão. Nossa, o 5 aqui, cara, estuda na mesma coisa que eu estudei, a gente tem tudo a ver. Aí vou lá na outra sala, número 3. É preto, mas eu odeio o preto. Pô, mas o cara podia ser meu irmão. Vamos lá ver o 5. É gay. Pô, mas eu não gosto de gay. Mas o cara é igual a mim. E aí? Como é que faz? E o outro? É anão. E o outro? É cadeirante. E o outro? É judeu. O outro? Careca. Aí eu fui mixando. O outro? Um indígena. Um travesti. Um transexual, perdão. Então a gente foi colocando personagens, né, diferentes, né, vamos chamar assim, do que aquela média, que você podia se encantar e se surpreender depois. E o último retrato, que não tinha descrição nenhuma,
Ah, na segunda sala eu esqueci de dizer, o retrato também tinha descrição. Sou judeu, sou homossexual, uso drogas, fui preso durante tantos anos, entendeu? Sou os podres, né? Vamos dizer assim, os rótulos, né? Aí, e a última foto era um espelho. Na saída da exposição tinha um espelho, que você se referia. E não tinha ninguém falando nada na exposição. Não havia ninguém para explicar. E aí a minha mulher teve uma grande ideia de chamar crianças da rede pública. Então a gente contratou ônibus, chamamos foram 600 crianças da rede pública que visitaram a Cidade das Artes pela primeira vez, nunca tinham visto uma exposição. Fizemos vídeo dessas crianças com uma dinâmica sobre o preconceito. Elas falaram sobre o preconceito, sobre bullying, sobre racismo, sobre homossexualismo, tudo de uma forma artística, né? Por conta das artes. Então foi uma exposição que me deu muita alegria fazer. Eu quero muito repetir em breve. E é uma exposição que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? E com qualquer personagem. Porque é isso. Tá aí. Todo mundo tem um rótulo, se você quiser. Eu tenho milhares de rótulos, né? Mas eles não me definem. Eles são apenas experiências que me trouxeram até aqui. E sou grato a esses rótulos que me colocam, porque eles fazem parte de mim, né? Então, foi daí que surgiu o Reflexos. E me deixou muito feliz de fazer. E eu lembro que nos primeiros dias, na entrada, tinha uma caixa de som e tocava aquela música do Bob Marley que chama War, que, que né, um dos refrões diz que enquanto houver diferença entre a cor da pele, a cor dos olhos, a gente vai ter guerra. Cara, qual diferença faz, Fábio, se você come quiabo ou jiló? Qual a diferença faz se tua pele é branca ou se tua pele é preta? Se você reza para Deus ou você reza para lá? Isso não tem a menor diferença. Só que isso não pode passar por esse caminho. Ela não dá para perceber. Quando ela não percebe, quando eu não percebo que você é preto, branco, rico, pobre, a coisa vai de outro lugar. Né? Ela se mistura. Então, mas eu sou um cara de 53 anos, você é rico, você já viajou, você. Eu não descobri isso aí. Eu descobri isso naquela geladeira que eu fui abrir e que só tinha arroz com salsicha e tinham 5 pessoas para comer. Ali que a vida me esfregou na cara outras coisas. Então, isso está dentro de cada um, né? É o preconceito de cada um. Claro que eu já tive preconceito. Quantas vezes na rua você não. Porra, você está aqui na zona sul do Rio de Janeiro, passa um menino negro sem camisa ou com capuz na cabeça. Cara, a gente se preocupa, né? Por quê? Porque, infelizmente, o gap social é grotesco e enfiamos os negros para as periferias, como fazemos desde que eles vieram da escravidão aqui. Mas e daí? Vamos porque sempre foi assim, a gente vai continuar, né? Então, eles me lembram um outro caminho, só para falar essa questão do preconceito, que teve um dia que eu estava na casa da minha mulher, estava um dia lindo, maravilhoso, aí eu fui para a praia fotografar, logo ali no canal, né, que divisa Leblon e Ipanema. Aí tinha uma molecada, aquela pivetada, mergulhando, numa farra, se jogando. Aí eu, porra, com a câmera, né? Cheguei lá, fiz um monte de foto dos moleques, abraçando, eles me anexaram lá no Instagram, botaram foto que eu fiz de perfil, valeu, tudo pivete, né? Assim, na ótica dos outros, né? Para mim eram todos crianças que estavam brincando, né? Aí eu cheguei em casa, mas como é que você fez isso? Você estava na rua com a câmera? Você não ficou com medo de ser assaltado? Que não sei o que. Eu falei, mas são crianças brincando. Aonde é que está esse olhar? Né? Então, essa, esse automatismo que a gente tem, que não é bom. Né? E a gente no Rio, a gente tem um contraponto que, cara, isso aqui é a cidade mais bonita do mundo. O carioca é um povo que tinha que ser estudado assim, a dedo, sabe? A gente vive num caos social, num gap estratosférico e está todo mundo bem na rua, cara. E aqui no Rio, de novo, vamos falar aqui, né, da nossa cidade, esse retrato que você falou aí, você esbarra nele na esquina, todo momento. É quando você sai do bar,
é quando você sai do seu prédio, é a todo momento. E enquanto a gente fingir que não está vendo, Pô, não vai mudar, é o que eu falei, é sociedade, cara. Eu fiz um livro, faz você um artigo, faz o outro lá uma flor, cara, cada um faz um. Engraçado você estar me falando isso. Então, assim, não sei se a gente está com tempo, mas 2 minutos. Essa semana, eu tinha ido em Ipanema fazer alguma coisa. E na hora que eu voltei, eu passei ali perto da Casas Pedro. E aí tinha uma molecada ali, uma menina, uma família, aquela cena, né? Homem, mulher sentado, as crianças ali vendendo bala, pedindo coisa. Aí vira um menino e fala, tio, compra uma paçoca, né? Que eles querem a caixinha de paçoca para poder vender no sinal. Aí eu falei, não, eu não gosto de dar dinheiro, né? Eu falei, não. Aí fui embora. Não, hoje tô duro. Aí cheguei ali onde era Ponto Frio, ali voltei no barzinho. Eu falei, cara, eu vou dar uma paçoca pra você. Aí eu vou comprar lá 20 reais, não vai me fazer falta. Ele tá precisando, é uma forma dele ganhar dinheiro, eu não tô dando. Aí vem, né, o diabinho falando. Aí eu fui, entrei na loja, comprei um pacotão de paçoca, embaladinho a um. Aí procurei o menino, não vi. E vi uma outra menina que pra mim era irmã. Mesmo cabelo, tudo trançado. Aí, tio, eu falei, toma a paçoca pra você, que ela também tinha me pedido. Aí vem o outro menino. Tio, você deu pra ela, não deu pra mim. Eu falei, mas vocês não são irmãos? Aí ele falou, não somos irmãos. Eu também quero uma. Aí eu viro pra menina e falei, então tá resolvido. Você faz o seguinte, divide. Pega metade do que eu lhe dei e dê pra ele. Eu não vou fazer isso não, ele que se vire. Ela não tinha dinheiro para comer. Estava pedindo esmola para comprar paçoca. E outro menino menor do que ela, na mesma condição. Aí eu viro, falo, mas espera aí, eu não te ajudei? Eu não tirei um pouco do que eu tinha para dar para você que não tinha nada? Ela, foi. E ele não está sem nada e você tem? Por que você não ajuda ele? Assim a gente transforma o mundo. Ou seja, mesmo na camada baixa, que depende né, da doação de alguém, naquele caso, com as crianças, isso estava tão enraizado já na forma dela ver a coisa, que ela não queria, mesmo ela tendo mais do que ela poderia ter. E é isso. É que eu acho que a gente tem que estar sempre atento, sabe? Pode fazer? Faz. Não esperava nada em troca, mas me surpreendeu. Eu não queria nem um obrigado, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, mas me surpreendeu isso dela. E eu não sei se ela ouviu o que eu falei, né? Eu falei isso, depois eu fui embora e o menino continuou me pedindo mais, eu não dei. Mas, mesmo nas camadas mais necessitadas, a gente tem que ter a noção de que nós nascemos para colaborar. Nós vivemos no mesmo lugar. Aqui tudo colabora. Se você olhar para a floresta, ela está se comendo, mas ela está colaborando. Uma planta morre para que a outra possa crescer mais forte. A gente nasceu dessa forma. O espermatozoide não briga com outros que ganham melhor, como a gente imaginou. A gente tem a colaboração de todo mundo para a gente chegar lá. Então, se a gente imaginar que a gente é um ser planetário, a gente tem que funcionar como funciona no planeta, vamos ajudar o outro. Nem que seja um pouquinho. Ajuda, colabora. No trabalho, na escola, em casa, com gari, com porteiro. Um dia eu estava na feira, adoro feira. Só para contar uma particularidade, amo feira, odeio supermercado, adoro feira. Aí eu ia na feira ali no Jardim Botânico, quando eu morava lá. Aí um dia veio, no final de feira, um mendigo, um gari, bêbado, enmanguaçado, todo mundo se afastando do cara. Quando ele me olha, eu abro os braços e dou um sorriso para ele. Aí ele não entende. Eu falei, cara, que bom que você está aqui. E ainda está feliz? Porra, tu vai deixar essa rua limpinha pra gente. Cara, que bom. Aí apertei a mão dele. Ele ficou sem reação. Né? O que os outros estavam fazendo? Chega, fedorento, bêbado, pinguço. Eu falei, cara, que bom que você veio. Acho que isso a gente é treino, né? Junto com a fotografia. Treinar o teu astral. Qualquer coisa. Isso, diga-se de passagem, de um cara que trabalhou 19 anos resolvendo problemas. Então, eu fui 19 anos advogado. Eu só ouvia problema. Então, a gente tem que mudar. Né? Eu não assino jornal há 4 anos. Eu não consigo ler jornal. Nem na porta do meu vizinho. Um dia desse eu fui ler e não consegui. Só fala de política, de morte, de violência e de coisas que não são boas. Cara, não, prefiro
botar na minha mochila coisas boas, ir lá no Refazer, ter gente como você me entrevistando, ir no One by One, ir na favela, ir no meio do buraco, estar do lado da fome e estar sorrindo, dar uma foto e trazer alegria, melhor do que ficar lá reclamando que a casa está fedida, que Eu o acho cara não que é o tem. exercício desse pouquinho, né? Que você às vezes acha assim, mas eu vou fazer. Claro, o teu pouquinho hoje é um montão de amanhã, porque eu acho que vai passando e vai reverberando. E eu acho que essa corrente que, que faz valer o nosso dia a dia, a nossa existência aqui, compreender que a gente pode somar sim. Eury, muito obrigado pelo, Eu que agradeço, pelo feliz aí. pela sua fala, pelos seus depoimentos aqui. Muito obrigado. Eu Ah, fico muito feliz de você ter aceitado conversar aqui comigo e trazer as suas experiências e dividir e compartilhar aqui com a gente. Muito obrigado. super prazer, muito obrigado aí pela acolhida e conte comigo sempre, ainda mais se for para falar de histórias, falar coisas boas, estamos dentro. E a gente se vê no Refazer em breve. Sim, Né? estamos, só me ligar, tô lá. Valeu, Obrigado. parabéns aí pela Boa noite. iniciativa, viu? Ficou com a gente. Viu? Boa noite. Até mais. Valeu, Tchau. boa noite, obrigadão.